Olá, amados, estamos aqui mais uma vez para uma série nesses episódios de espíritos familiares. Estamos aqui a pegar novamente hoje, não é? E vamos fazer este episódio de hoje, nós vamos dividir em sub-episódios, que é para ser aqui mais interessante. Espíritos familiares que comumente são chamados de vigilantes de sangue. Então, o que é que nós vamos pegar aqui neste episódio de cá para frente? Nós vamos pegar sobre os ciclos de repetição, tá? Como é que os ciclos familiares elas se repetem, o que seria ciclo, o que seria repetição, porque que eu escolhi esse nome, ciclos de repetição, dentro da manifestação dos espíritos familiares. Vamos pegar também esse versículo aqui. Estamos a falar sobre todas essas informações. Para quem tem o meu livro Espíritos Familiares, está tudo lá, obviamente, mais aprofundado. Aqui vocês têm a honra de ouvir do próprio escritor a falar pessoalmente do seu próprio livro. E, obviamente, tem algumas histórias, algumas coisas que não está no livro, que eu poderia acrescentar, mas nada mais profundo que o que está no livro, tá? Vamos também falar sobre as heranças familiares malignas. Então, já vale a pena adquirir o livro para você ter essas informações nas suas mãos. Vamos também falar sobre heranças, como é que é possível um pai deixar herança para os seus filhos, não é? Falo de heranças malignas. Quais são os sinais de que você carrega uma herança maligna dos seus pais? Como é que você pode quebrar isso aí, tá? Vamos também falar sobre a herança de Caná. Por exemplo, uma das pessoas que herdou a herança dos seus filhos, do seu ascendente, foi o próprio Caná, e toda herança do deixado pelos seus pais tem tendência a se reproduzir para a sua descendência, tá? Então, a ascendência são os nossos antepassados e os seus descendentes são os seus progenitores, são as pessoas que você vai gerar através de uma gene. Então, você vai gerar uma descendência que nós chamamos de geração, e essa linhagem de geração, essa linhagem geracional, já que você é que começou aquela linhagem, toda aquela gente tem tendências de pegarem alguma herança deixada por si, e espiritualmente falando. Tem aqui alguns versículos que vamos aqui pegar. Vamos também falar sobre como é que esses espíritos acessam as gerações, vamos pegar vínculos, vamos falar o que seria a palavra vínculo, que eu tanto repito no livro, que as pessoas várias vezes perguntam-me, tá? E que está aqui também no slide. Vamos falar como é que acontece essa vinculação de entidades, tá? E como é que você pode quebrar essas vinculações de forma maligna. Tem coisas interessantes. Vamos pegar aqui vínculos de objetos herdados. Você tem um objeto que é uma herança ou uma propriedade que foi deixada pelos seus antepassados. O espírito familiar ele pode acessar por meio daquelas propriedades. Espera aí, não disse para você rejeitar as propriedades, mas tem formas como é que você pode criar essa desvinculação. Por isso que é vínculo. Então, os espíritos familiares, eles dão sequência, tá? Através de objetos que você herdou, que você recebeu, principalmente objetos de estimação, que os seus antepassados amavam bastante, que você recebeu. Então, ele usa esse vínculo afetivo para acessar de geração a geração. Já ouvi falar sobre objetos familiares que não podem ser desperdiçados, que nem podem ser vendidos? Olha, tem aqueles objetos que, olha, meu pai me deu isso aqui e tem que passar para meu avô, tem que passar para meu bisavô, tem que passar para meu tetaravô, avô, tal, meu pai, e tem que deixar para os meus filhos e netos. E tu falas, não pode vender porque é objeto da família. Já ouvi falar disso? Os espíritos familiares, muitas das vezes, eles usam essas vinculações de objetos para continuarem a reinar. Então, tanto objetos, propriedades, tanto presentes, coisas deixadas pelos seus antepassados. Ele, obviamente, os nossos antepassados deixaram inconsciente, mas o espírito familiar, ele pode aproveitar esses elementos para continuar com essa vinculação. Você pode manter os objetos e quebrar o vínculo, e algumas vezes, tá? Você tem que mesmo se afastar de tal objeto que você recebera. Então depende, vamos ver aqui em quais vertentes isso deve ser feito. No livro Espíritos Familiares eu falo, inclusive também dou algumas minhas experiências também, da minha família. Enfim, é uma coisa interessante, tá? E, obviamente, como é que você pode quebrar esses vínculos? Então, vamos lá começar, pessoal. Espíritos familiares vigilantes de sangue. Antes que me perguntem o que seria esses vigilantes de sangue, vigilantes de sangue seria o quê? Vigilantes de sangue seria vigias, né? São espíritos que estão a agir numa determinada família que entrou através de um pacto, porque obviamente para esses espíritos se apoderarem em família, eles são convocados
esses espíritos não possuem qualquer família. Os espíritos, para eles entrarem numa linhagem de sangue, é preciso aí haver um acordo para eles, um acordo que permita a acessibilidade, que nós chamamos de legalidade, tá? É por isso que eles, quando entram, não saem com facilidade, porque eles precisam de uma legalidade para entrarem e se estabelecer em toda aquela geração. Então, eles são chamados de vigilantes, porque obviamente eles são como se fossem protetores daquela família toda, e vai garantir com que naquelas pessoas elas tenham o mesmo tipo de padrão de vida. Então, vigilantes porque eles ficam lá a vigiar, não é? Eles ficam lá a vigiar, eles ficam lá a controlar, eles ficam lá a vigiar, eles ficam lá a controlar, eles ficam lá a comandar, a delegar e a limitar. Limitações, eles criam essas limitações. Toda a gente que estão debaixo daquela linhagem familiar estão debaixo de um jugo comum. Eles não podem serem diferentes dos demais, exceto se fizerem algumas coisas que nós aqui vamos fazer. Não cupachar, fazer cupacha, ou ser lavado, ou curandeirismo. É tudo sobre o sangue de Jesus, mas eu preciso saber como fazer. Porque eu tenho notado que existem pessoas que quebram os espíritos familiares de forma errada. Espírito familiar, você não quebra. Estou a quebrar espírito familiar, sai da minha... Não é assim. Como é que você quebra? Você tem que aprender a fazer decretos, e decreto é diferente de oração. No meu livro Decretos Espirituais eu falo bastante sobre isso aí. No meu livro Jejum Geracional também falo bastante sobre isso aí. Então, não é uma coisa que só você acorda e quebra. Não. No meu livro também Horários Proféticos, eu falo sobre horários específicos para quebrar certos tipos de demônios. Então, há tipos de demônios que você vai quebrar em horários específicos. As maldições, por exemplo, você não quebra em qualquer momento. Você tem que quebrar em horários específicos. Então, no meu livro Horários Proféticos, eu falo... aí você ganha com muita facilidade, você quebra com muita facilidade alguns espíritos, porque, obviamente, você sabe os horários exatos que eles estão a agir. Então, amados, pegando esses livros que eu aqui recomendei, e principalmente o espírito familiar, você vai ter um bom ganho aqui das informações contra os vigilantes de sangue. Então vamos lá, vamos começar com ciclos de repetição. Ciclo seria, vamos lá, eu vou colocar aqui ponto A, não é? Ponto B, ponto C, ponto D. E eu tenho aqui um movimento circulatório, tá? Um movimento circulatório. Esse movimento ela tende a fazer esse giro aqui. Observem que eu comecei do ponto D e terminei no ponto D. Então, ciclo seria passar do ponto D, A, C, B, D. Aí, novamente, ponto A, C, D, B, D. Novamente, ou seja, é o movimento que mantém a mesma rotina. Porque vocês estão a perceber aqui, o movimento é igual. Eu estou a passar dos mesmos pontos, tá? Então, ciclo seria isso. Um movimento que mantém a mesma rotina. Então, você tem aqui esse movimento que vão passar dos mesmos pontos. Quando falamos ciclo de repetição, na verdade, é mesmas rotinas naquela mesma família que vai ser observado a todos. Todos que estiverem dentro desse ciclo vão viver as mesmas coisas, as mesmas continuidades. Então, isso é sinal de que alguma coisa não está bem. Veja lá o que eu coloquei aqui no slide. Esses textos que estão aqui são pequenas partes que eu levei do livro e chapei aqui. Simplesmente isso. Então, se você tem um livro, vai ter esses trechos e um bocadinho mais desenvolvido. Compreende? Vamos lá então. Como é que esses espíritos se manifestam por meio de ciclos repetitivos? Vamos lá ler aqui o que está nesse primeiro... Eu vou colocar aqui o meu laser para facilitar. Os espíritos familiares costumam agir de maneira repetitiva. Então, esse é o pulo de gato. Apanhou repetição, acabou, não tem mais nada. É espírito familiar, tá? 99% de chance de ser espírito familiar. Eles fazem com que os mesmos problemas se repitam de gerações em gerações naquela linhagem familiar. Então, se tu tens família Alicete, por exemplo, então, mesmos problemas, elas vão se repetir em toda aquela família. Não importa quem for a nascer, se é quem, já que está na mesma linhagem de sangue, então todos os problemas que lá atrás se viveu, aqui também todos vão viver. Isso chama-se ciclos de repetição.
tá? Então, há um ciclo giratório que vai repetir costumes e hábitos, que também são costumes e hábitos dos nossos antepassados, tá? Ok, vamos lá. Veja lá só, alguns exemplos. Mesmos tipos de doenças que se repetem em ciclos sobre todos os filhos e netos. Então, mesmo ciclo de doenças que se repetem em ciclo sobre os filhos e netos. Só que isso vai até quarta geração, tá? Alguém outra vez perguntou-me, então, se eu nascer na quinta geração, estou livre do espírito familiar? Não é bem assim não. Vamos lá explicar o que vai acontecer aqui. Quando nós falamos ciclo de repetição, ela vai da primeira, segunda, terceira até quarta geração, e na outra primeira geração, o mesmo problema vai começar de zero, continuando o ciclo. É por isso que é ciclo de repetição. A maldição, justamente falando da parte de Deus, ela só chega até a quarta geração, ou seja, aquilo que os nossos pais criaram, que deram legalidade para que os espíritos familiares acessassem esta família em questão, ela vai até a quarta geração, justamente falando, até a quarta geração. Então nós podemos clamar a Deus, dizer, Senhor, não é justo, porque o Senhor permite com que essa maldição dos pais nos filhos vão até a quarta geração. O Espírito não pode dar continuidade. Mas por que dá continuidade? Ela dá continuidade, mantendo o ciclo por causa de algumas coisas que são continuamente feitas na próxima geração, na próxima quarta geração, no próximo quarteto geracional. Entendeu? Então vamos lá. Se aqui começa uma primeira geração, muitas das vezes esses são ímpios, não conhecem a palavra de Deus, ele começa a fazer coisa errada. Aqueles espíritos familiares, já que querem continuar a agir, impulsionam esse homem aqui para ver vida de curanderismo, eles vão apertar problemas, vão colocar problemas, e esse homem vai ser obrigado a ir num curandeiro, faz consulta, e o curandeiro vai lhe informar. O espírito aqui está a dizer que para você manter paz, você tem que fazer aquilo, mais aquilo, sangue de cabrito, mais aquilo, mais aquilo. Pronto, ele traz esses sacrifícios, pensando que está a manter paz, mas na verdade está a renovar o pacto para que os espíritos, por meio de legalidade, que já haviam terminado na quarta geração, deem continuidade e formarem mais um quarteto geracional. No meu livro Espíritos Familiares, no volume 2, eu vou falar profundamente sobre esse quarteto geracional, como é que funciona. Aí vai ter o primeiro quarteto, o segundo quarteto, o terceiro quarteto, o quarto quarteto, até a eternidade. Então, os espíritos familiares, eles param na quarta geração, e aí, na outra geração que vai começar, ele vai impulsionar aquele chefe daquele clã, que já está a começar a nova primeira geração, vai impulsionar para fazer os mesmos costumes dos antepassados. Aí ele, fazendo os mesmos costumes, abre legalidade, e esses espíritos que haviam terminado na quarta geração dão continuidade até a outra quarta geração, e assim vão continuar no ciclo. Meu Deus do céu! Os espíritos familiares são teimosos, eles trabalham assim. Entendeu? Porque se não há legalidade, não tem como ele agir. Os demônios familiares, eles não vêm, vamos possuir aqui. Não, eles precisam de legalidade. Senão, tá? Senão não vão acessar. Muito bem, já perceberam o que seria ciclo e como é que esses ciclos funcionam. Agora eu vou pegar esse versículo para depois avançarmos lá em frente. Estou a ser mais didático. Vocês sabem que eu sou professor, então vou usar mais didática do que qualquer coisa para que você possa entender. Porque nessa série vamos chegar até um ponto sobre como é que você pode identificá-los, que é para não haver diferença. Porque uma coisa é feitiço, entrou, uma coisa é a consequência dos seus atos e outra coisa é espíritos familiares agindo. Então, são elementos completamente diferentes que nós precisamos de identificar quem é quem. Se isso aqui é espírito familiar, então vou orar assim. Se é feitiço, vou orar assim. Porque pode acontecer que você quebra feitiço, sendo que é espírito familiar. Então está a haver problema de identificação. Você não identificou corretamente que espírito está a agir. Então até no final dessa série, você vai saber identificar os espíritos que estão a agir, que é esse espírito familiar, e vai saber como quebrar. Existe passo a passo como quebrar, por favor. Você não vai. É por isso que há muita gente que eles quebram só espíritos familiares e os espíritos continuam a agir. Às vezes tem vínculos, vimos aqui sobre vínculos de objetos, vínculos de herança herdados,
Entendeu? Aí a pessoa quebrou, mas tem vínculos que estão a dar acessibilidade. Então, vamos pegar aqui todos os elementos. Por isso, peguem esse livro, que é para completar aqui todo o vosso conhecimento. Mas não se preocupem, eu vou tentar trazer de uma forma resumida aquilo que eu puder, o próprio autor em pessoa, para te ajudar nesse assunto. Amados, vamos pegar aqui então 1 Coríntios 15, pulei aqui, vamos voltar, vamos que vamos. 1 Coríntios 15, 26, tá? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de seu pai, e no pecado em que seu pai fizera pecar Israel. Depois vocês leiam esse versículo, que é para saber o contexto histórico, mas você vê aqui o que eu coloquei em destaque, não é? E andou no caminho de seu pai. Andou no caminho do seu pai? O que está a dizer esse texto aqui? Andou no caminho de seu pai? Andou no caminho de seu pai? Andou no caminho de seu pai? Vamos lá. Será que está a reproduzir o legado do pai? Não faz sentido. Andar no caminho significa fazer os mesmos costumes errôneos que o seu pai fazia. Então, não que ele quisesse fazer. Pode ser que ele talvez não concordava com o que o pai fazia, mas depois de um tempo, entrando no trono, sendo rei, começou, sem se perceber, repetindo os erros. Porque é o ciclo em ação. Lembra do ciclo? O erro vai ser repetido de geração a geração. Então, muitas das vezes, as pessoas que estão a ser dominadas pelos espíritos familiares, você não se dá conta que já está a repetir o erro do seu pai, o erro da sua mãe, o erro do seu bisavô, tataravô. Você não se dá conta. Mamã, estás a fazer coisa errada, isso aqui é prostituição, isso aqui é adultério. Mamã, estás a fazer coisa errada. Aí você fala. Se você não rejeitar de forma correta aquele comportamento, isso vai se repetir em si e na sua geração de forma inconsciente. Você não vai perceber. Eu já lidei com pessoas que têm repetições. Eu trabalho com libertação já há alguns anos. Então, algumas libertações funcionam por meio de mapeamento, através de um acompanhamento, de uma terapia, conversar com a pessoa, dar alguns códigos e tudo. E em alguns mapeamentos, eu percebi que algumas pessoas que estavam a ser dominadas pelos espíritos familiares